E aí, gente, beleza? Como é que vocês estão? A gente está começando hoje aqui uma análise, é um programa do Juventude e Sociedade. Juventude e Sociedade é um movimento de pastores e líderes de juventude cristã. A gente está mesmo focado, envolvido com essa coisa de pensar a sociedade, de refletir o Evangelho a partir dos valores da sociedade. O nosso desejo é compartilhar com você alguma coisa que já está mesmo no nosso coração e a gente comunicar com você a partir disso que a sociedade produz e reproduz e a gente influenciar de alguma maneira, às vezes ser influenciado. Eu estou aqui hoje com toda a equipe de coordenação de Juventude e Sociedade, tem um monte de coisa bacana que essa galera aqui já faz um monte de coisas mesmo, e você conhecendo mais essa turma vai ver quanta coisa interessante tem acontecido. Eu quero apresentar para você, então, esse pessoal aqui, gente boa, essa galera. Primeiro, o pastor Fernando Ecar, é líder da igreja Mosaico, lá em Caxias, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, e tem um movimento incrível que você que está na região precisa conhecer junto com a Mosaico. Fala galera, boa tarde, é um prazer estar aqui com toda essa galera, gente boa aqui. Eles vão se apresentar depois para vocês, mas estar com o movimento Juventude e Sociedade é algo que vem do coração para a vida a respeito da militância. E a Mosaico entendendo que a gente pode dialogar com essa galera do Juventude e Sociedade, entendendo que a gente está num ambiente de carência, quer reproduzir esse diálogo, quer reproduzir esse contexto e a gente quer mudar a realidade onde a gente está inserido. Então, está com a gente aqui também o Marlon. O Marlon é seminarista da Primeira Igreja Batista lá em Rio Bonito, ali na região, perto da região dos Lagos do Rio de Janeiro. Ele lidera uma congregação lá naquela região, tem um trabalho incrível. Também é militante de propostas para a juventude e ele vai falar com vocês aí agora. Tudo bem, gente? Boa tarde, é um prazer estar aqui, é um prazer estar conversando com todo mundo. Conversar sempre é bom porque a gente aprende e o nosso intuito é sim aprender e construir junto uma sociedade melhor, com a militância de juventude, na qual a gente acredita muito. Então, Jean, Fernando, é um prazer estar aqui e que a gente possa estar sempre juntos construindo uma sociedade melhor. Então, está com a gente aqui o Alan também. Alan é um amigo, coordenação de Juventude e Sociedade, tem militância de juventude no estado do Rio de Janeiro, militância de juventude também ali na cidade de Caxias. É uma liderança importante nossa. Alan é doutorando na área de biologia na UERJ e vai falar com vocês aqui também. E aí pessoal, tudo bom? É um privilégio para a gente estar aqui com vocês, podendo dialogar nesse sentido. Vamos abraçar essa proposta, é uma proposta que nos move, que mexe com a gente, que deixa a gente arrepiado, querendo falar mais sobre isso, que coloca a gente nas notícias. E é uma excelente oportunidade onde a gente vai passar aqui momentos preciosos aqui. E fica de olho aí na nossa página, a gente está sempre, toda semana a gente vai estar colocando coisas novas aí, conteúdo bacana para você poder caminhar com a gente e refletir sobre esse assunto. Então, gente, Juventude e Sociedade, esse movimento só quer conversar com você. A gente tem anseios, tem demandas que vão além da coisa do templo, da experiência evangélica, e tudo isso a gente vai falar aqui, vai convergir mesmo. Vem falar com a gente. Pode mandar pergunta aí pelo comentário, a gente está acompanhando, a gente quer interagir com você. É um programa que a gente está aqui, mas a gente constrói junto, a gente fala junto dos temas propostos. Hoje, o tema do nosso programa é legado olímpico. A gente está no meio da Olimpíada no Rio de Janeiro e a gente quer conversar sobre legado olímpico e legado da igreja. A gente começa pensando esse legado, de alguma maneira, a partir dessa realidade que é política, que é financeira, dessa realidade de uma Olimpíada, de um evento. É um evento que a gente tem um investimento geral nele de 40 bilhões de reais. 40 bilhões de reais. É dinheiro, né? Então a gente precisa pensar. E dinheiro que vem de alguma maneira do poder público, talvez não diretamente, mas indiretamente com certeza. E nessas contas de 40 bilhões de reais, a gente tem um nível de legado para a cidade
a partir do site da Prefeitura do Rio de Janeiro, a gente tem um legado de 26 bilhões de reais. Como é que está? Como é que é? O restante é operacional, o restante é realmente gasto que não vai voltar em legado. A gente já percebe que muita coisa é gasto realmente que não vai voltar para a cidade de jeito nenhum. Então, aí essa conta de 24 bilhões de legado é o seguinte, 188 milhões são gastos em educação, ciência e tecnologia. Educação eu faço ideia, ciência e tecnologia de fato deve ser alguma coisa em torno de aparelhos de câmeras que vão ajudar na segurança também. Infraestrutura esportiva, 76 milhões de reais. A mobilidade, a gente tem o VLT rodando na cidade do Rio de Janeiro, essas coisas todas, entre tráfego na Avenida Brasil, as linhas amarelo, vermelho, tudo isso sofreu obra, reforma de alguma maneira. O gasto é de 13 bilhões 667 milhões. 13 bilhões 667 milhões. Meio ambiente, 1 bilhão 729 milhões. A renovação urbana, 8 bilhões 907 milhões de reais. E aí, eu preciso falar com você o seguinte, para social e investimento social, a conta é a menor e o gasto é de 31 milhões de reais em investimentos sociais. A minha pergunta para a gente poder conversar aqui é a seguinte, é decente que um evento de 40 bilhões de reais, tenha um investimento de 31 milhões de reais somente na área social, numa cidade tão empobrecida como o Rio de Janeiro? Acho que a gente percebe que é meio que o pão e circo que está prevalecendo, não só nos últimos tempos, mas agora a gente está brindando com tudo isso. A gente deu um brinde com a Copa do Mundo e a gente está estourando o maior champanhe de todos agora com a Olimpíada. A gente brinca com a alegria e com a emoção do nosso povo, que a gente sabe que é uma galera que gosta de torcer, a gente sabe que é uma galera que gosta de cantar o hino, que gosta de cantar que eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor, mas na hora de voltar realmente para o social, que é algo muito, não só nobre, mas de dignidade da humanidade, que é algo que o nosso Rio de Janeiro precisa muito, a gente vê esse caos que está acontecendo aí agora. A gente vê uma festa de 26 bilhões de reais no investimento do que a prefeitura está falando, que é legado, e 31 milhões para o social. E a gente consegue perceber que isso não foi nada perto daquilo que a gente tem como problema. Que legado é esse que está ficando para a nossa galera? Que legado é esse que vai estar daqui 10, 20 anos, que 31 milhões de reais vai conseguir pagar? Que legado é esse, então, Marlon? É legal a gente pensar num legado, mas quando a gente pensa no legado olímpico, talvez, e na verdade com certeza, muito fica focado nas áreas centrais da cidade, ou nas áreas que vão ter competições. Por exemplo, se eu perguntasse para um morador do Morro do Alemão qual o legado que ele sente, talvez nem ele saiba ainda o que significa essa palavra legado. E aí a gente começa a pensar onde está o erro. Um investimento de 40 bilhões, gerar 31 milhões só de legado na parte social, é algo que nossas comunidades estão gritando, e é óbvio, fica clara a discrepância entre o que é importante. Infelizmente, para os nossos governantes hoje em dia, o social não é importante. Bom, se a gente fizer uma leitura da perspectiva... Deixa eu fazer uma pergunta, Alan. Como é que está o UERJ? Então, a UERJ hoje está numa situação difícil, né? A UERJ está em greve, os jovens, toda a estrutura está abandonada, banheiro sujo, a empresa não está conseguindo segurar a onda, né, da falta de dinheiro. Então, hoje, a educação, do ponto de vista da nossa universidade, está abandonada. É óbvio que, assim, eu sei que a Olimpíada não prometeu reformar o UERJ, mas não dá para pensar em qualquer processo numa cidade, de enriquecimento de uma cidade, sem pensar na educação. Então, assim,
me fizeram uma seguinte provocação essa semana. Quando um atleta se machucou aqui no Rio mesmo, né, durante as Olimpíadas, o hospital de referência que poderia ter atendido esse atleta é o nosso Superdeneste, que hoje não está em condições de receber. Por quê? Por que o hospital universitário não poderia ser o hospital que estaria de plantão atendendo as Olimpíadas? Então, esse legado não chegou no hospital, que é um hospital público, que é um hospital de referência na nossa cidade, que, infelizmente, pela situação financeira do nosso estado, ele está desativado no momento que o nosso estado, que o evento precisa dele. Ok. Outra coisa, então, para a gente poder passar e seguir à frente mesmo, nosso programa é curto, a análise, ele tem uma proposta de ser mesmo uma reflexão breve, a gente vai repercutindo isso pela página, você pode acompanhar sempre a página Juventude e Sociedade com tudo que ela propõe. Uma outra coisa que a gente precisava pensar é o seguinte, essa semana o Marlon postou um texto lá na página dizendo assim, a dualidade da cidade. E a gente queria pensar nessa coisa da celebração da Olimpíada diante do caos da educação, do caos das comunidades. Quem é que tem acesso à Olimpíada? Quem é que pode participar? Essa Olimpíada é para estrangeiro, essa Olimpíada é para quem paga em euro, essa Olimpíada é para quem paga em dólar, essa Olimpíada é para quem paga em real. E quem não tem real? A gente tem um nível de, até esses dias, a discussão política, o grande movimento político do nosso país se dava com base no número de aumentos de desemprego. Então, como é que as pessoas sem emprego, sem dinheiro para poder comer, elas vão participar de Jogos Olímpicos? Isso me faz pensar algo que está muito ligado ao legado da nossa igreja, que se confunde com o que o Marlon falou, que faz parte, mas faz parte também, que é, por exemplo, quando nós damos uma grande festa nas nossas igrejas. A nossa comunidade ao redor às vezes está penando, está sofrendo, e a gente está dando banquete dentro dos nossos templos. E aí a gente pensa o seguinte, mas nós cumprimos com aquilo que nós nos propomos a fazer. Ora, voz, é fácil, você vai lá, faz um congresso e traça algumas metas. E aí dentro do seu evento, você cumpre com a meta que você tinha para os eventos, e depois você quer falar que a sua igreja, que a nossa igreja teve sucesso na realização daquilo, porque cumpriu com aquilo que se propôs fazer, cumpriu com a agenda. E aí quando ela olha para a agenda que está lá fora, ela vê que lá fora está lotado e a igreja está vazia, porque ela se preocupou em cumprir uma agenda do tempo e não uma agenda da sociedade. E aí hoje na Olimpíada a gente tem essa dualidade, porque a gente se emociona, porque, poxa, não tem como a gente não falar que foi um espetáculo grandioso, por exemplo, a abertura dos Jogos Olímpicos, que a gente deu uma festa, que a gente deu um show, foi um espetáculo maravilhoso dentro da cultura brasileira, mas não tem como falar que ao redor do Maracanã não se assentou um pobre, um mendigo que dorme debaixo das marquises durante a semana, porque a gente estava preocupado em dar festa para gringo. Então, antes da gente falar, repercutir isso aí, até a gente está falando da celebração e do caos. Celebração e o caos. Então, o que acontece? Eu tive essa semana pelo Boulevard Olímpico. Sim, a gente viu. Então, eu dei um rolê pelo Boulevard junto com minhas filhas e, cara, assim, eu preciso dizer para vocês o seguinte, tá lindo. É incrível a obra que está feita lá. É um lugar gostoso de passear, é um lugar que é bacana de estar. Então tem algum ponto positivo? Quais são os pontos positivos que a gente encontra na Olimpíada? Obviamente, a gente não é cego, apesar de estar de óculos escuros, a gente não é cego e a gente sabe dos problemas, mas vamos aqui, pelo menos olhar pontos positivos na Olimpíada. A gente pode pontuar vários, né, Jean? Por exemplo, quando a gente percebe o número de estrangeiros que chegam ao nosso país, à nossa cidade, conhecendo e realmente havendo, então o turismo ganha muito com isso. Várias dessas obras que hoje a gente tem, a gente não critica necessariamente a obra, a gente critica muitas vezes o método ou o quanto de dinheiro foi gasto até a mais do que deveria ser gasto. O problema não é fazer, até porque o Rio de Janeiro urge por isso tudo e sem dúvida... O quê, Marlon?
Urge é o quê? É quase um leão. O Rio de Janeiro grita por isso tudo e sem dúvida que é lindo você passear na cidade e ver tudo isso. Só que o nosso questionamento aqui, como o Fernando mesmo falou, é mais para aonde estão as nossas prioridades, né? Porque, como até no texto mesmo eu pude escrever, enquanto bilhões foram gastos em lugares, em outros a gente vê... Continua tendo tiro e policiais sendo assassinados. A gente continua numa Vila do João, percebendo tudo aquilo. Nos sinais a gente continua vendo gente clamando por centavos ou alguma coisa do tipo. Okay. Então, a gente tem que se colocar realmente nessa posição de crítica. É importante isso. É verdade. Ponto positivo, Alan. Um movimento que eu achei muito bacana foi a questão artística Alan, pode falar e cultural que chegou. Então, por exemplo, hoje o Rio de Janeiro ele possui várias casas, né? Casa da Suíça, casa da Itália, Portugal, e trazendo acesso o carioca, ou enfim, brasileiro, a conhecer um pouco da cultura de outras nações, um pouco do que eles comem, como eles vivem. Isso eu achei muito interessante. Ainda podemos fazer uma colagem a respeito disso, é que apesar de ter chegado até nós todo esse ambiente, porque dificilmente a gente conseguiria chegar até um desses países, é que ele ainda o acesso até esses lugares ainda não chegou até aqueles que realmente poderiam conhecer essa cultura. Então, de repente, quem está visitando a casa da Suíça, ou da Itália, do Portugal, são aqueles que já estiveram lá. Entendi. Então acaba falando com um público que já tem acesso, né? Que já tem acesso. Fernando, ponto positivo, destacar ponto positivo é aquilo que dá pra gente assistir pelas televisões. Se for possível, se vocês não forem censurar, eu gostei de ver a superação de alguns atletas que tinham se aposentado, por exemplo, o caso do Phelps. É um cara que, não sei da sua particularidade, mas é um cara que a gente sabe que tinha se aposentado, caiu numa meia depressão, tal, tentativa até de suicídio, mas voltou, isso superou, e pelo menos pela televisão eu pude vibrar com ele. O Bolt é uma figura também muito emblemática, então acho que aquilo que deu para ter acesso pela televisão, que acho que a maioria dos brasileiros está assistindo a Olimpíada só pela televisão, infelizmente, mas com boas histórias de superação. Então, nosso tempo está acabando, mas antes da gente ir para o terceiro bloco, que é justamente essa analogia com a igreja, eu quero só passar aqui rapidinho com vocês, e muito rápido mesmo, eu falo de vocês, também a mim. A gente tem uma equipe de refugiados na Olimpíada. Acho uma atitude incrível até, que tem uma equipe de refugiados. Mas eu volto, assim, toda vez que eu olho para essa equipe de refugiados, uma coisa me chama a atenção é a oportunidade que os caras têm, saindo dos seus países, isso é inegável, é inquestionável. Saindo dos seus países, estão isolados, eles se reconhecerem de alguma maneira com possibilidade de fazer alguma coisa que levante a sua estima, que lhe dê uma nova esperança. Mas olha aqui, quem é de fato o indivíduo que eu penso nos talentos que estão aí na nossa cidade, não estou falando só das comunidades não, porque tem muito atleta hoje na equipe brasileira, que são atletas que saíram das comunidades, não é verdade? Mas, de alguma maneira, o que é essa indústria do investimento no atleta a partir daquilo que ele pode oferecer? Quem é que hoje recebe investimento para ser um atleta de ponta? Quem é que pode ser um atleta de ponta? O cara que não se alimenta? O cara que não tem comida? O cara que não tem, que o pai não tem emprego? Como é que ele vai relacionar com essa coisa? As Olimpíadas, elas são uma porta aberta para todo cidadão? No meio de uma sociedade, no meio de um Brasil, que o nível de desemprego já chegou a quase 15%, e a gente há de convir ainda que essa forma de contagem do nível de desemprego é um pouco até mal contada, desculpa até o trocadilho, mas... Trocadilho bom, né, cara? Essa forma de contar. Mas, deixando isso de lado um pouco, sem dúvida que é claro que a Olimpíada não é para qualquer um, não. Quem dera eu pudesse, Jean,
tá lá, que hoje eu estaria lá curtindo jogos. Fazendo o que, cara, que o Marlon ia fazer? Mas hoje eu tô aqui. Caminhada, né? Caminhada. Deixa eu passar, não tem tempo pra gente falar disso mais. Vamos lá, então, olha só. A gente é juventude cristã. E a gente sempre vai olhar para a igreja. Eu sou apaixonado pela igreja. Aqui estão caras que são apaixonados pelo evangelho e pela igreja. É inquestionável a nossa paixão, e é isso que a gente quer chamar você também, para trazer a sua paixão pela igreja. Ao invés de você dizer assim, eu desisto da igreja, eu não quero mais saber de igreja, ao contrário, vamos militar pela igreja, por uma igreja que seja interessante, que seja para esse tempo, uma igreja que fale de verdade, uma igreja que reaja às injustiças, aos problemas da sociedade. A igreja cumpre o seu legado, o evangelho. De alguma maneira, a igreja institucional, instituição, hoje, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, ela cumpre o seu papel, o papel do evangelho? Cumpre de fato? Olha, é uma situação muito profunda. A gente tem que se debruçar, nessa reflexão de que se a igreja cumpre ou não o seu papel. A gente brincava aqui, eu até falei antes da gente começar a live, é que a nossa igreja está vazia, aqui hoje literalmente, mas as nossas igrejas estão vazias porque as ruas estão cheias. Acho que assim como nos Jogos Olímpicos, um atleta de alto rendimento, vem atletas da comunidade, no caso do Brasil, por exemplo, sem dúvida que o Brasil é um país assim multicultural, multidisciplinar, mas muitas vezes os atletas, os meninos que seriam potenciais atletas não conseguem ser e nunca chegar a disputar uma Olimpíada porque os nossos comitês, as nossas escolinhas nunca chegaram até eles. E aí, fazendo essa analogia, o ser humano, o homem, a mulher lá da comunidade nunca pode chegar a ser quem ele realmente tem o potencial para ser, porque a igreja nunca chega a ele. Eu acredito que a redenção do homem está para ser propagada e praticada através da igreja. E assim como as nossas escolinhas, os nossos comitês não abrem a porta, literalmente, abrir porteira mesmo, entra quem quiser, com fome, descalço, a gente vai dar um jeito nesse menino, nessa menina, a gente vai colocar eles para frente. Acho assim como os esportes devem fazer, a igreja tem que abrir a porteira mesmo. Considerações finais. E a gente meter o pé. A gente vai ouvir o Marlon também. Pode fazer. Beleza. Essas são as minhas considerações finais. Vamos falar da mosaico, De da que mosaico. a gente deve abrir a porteira para todo aquele que merece ser um novo ser humano. E quem é que merece ser? Todos. Essa é a proposta da Mosaico, que a gente ouça a voz de Deus que ecoa através da voz das ruas. Nosso próximo encontro é no sábado, às 16 horas, lá em Duque de Caxias. Você pode curtir a página. Procura pelo Fernando Ecardo também no Facebook. Vai fazer um negócio legal lá. Depois a gente posta os dados da Mosaico na página também. Marlon, então fala pra gente do legado da igreja, já faz suas considerações finais e fala do seu trabalho lá em Rio Bonito. A gente tem que lembrar, se a gente pensa no legado da igreja, é o que é a igreja na verdade, né? Porque muitas vezes a gente esquece daquilo para qual ela foi criada. Sendo assim, a gente muitas vezes tem uma fala que não condiz com aquilo que a gente, na verdade, vive. E isso é muito ruim. A gente prega, a princípio, o amor no púlpito e fora dele, ou fora das quatro paredes do templo, o ódio predomina. Fora das quatro paredes do templo, os meus braços não estão disponíveis ao abraço da mesma forma que eu estou enquanto aqui eu estou, principalmente no cântico da comunhão, no famoso tempo da comunhão da igreja. Isso é muito ruim. Deus nos fez, ou nossa maior característica deveria ser o amor, e hoje em dia, talvez na nossa sociedade brasileira, nossa maior característica é o que nos diferencia deles. Na verdade, a nós muitas vezes nos colocarmos como superiores a eles. Deus nos ensinou a sermos iguais, então a gente precisa fazer isso. E é dessa forma que a gente tem que continuar crescendo. E só para a gente terminar, eu queria realmente de novo agradecer e contar aí com toda a galera junto, para a gente pensar nesse tempo, para esse tempo, o que Deus quer e o que Deus espera da sua igreja. Porque como você disse, eu continuo acreditando na igreja e na galera também. Alan. Então, eu fico imaginando que a prática esportiva ela já está meio que quase um luxo, né? Quando você conversa com as pessoas, a gente percebe que nem todas
estão mobilizadas na prática esportiva. E eu, quando eu faço essa colagem com a nossa questão missional, me parece que até mesmo a nossa prática missional como igreja também meio que está se tornando um luxo. Ou seja, eu preciso agendar isso, eu preciso colocar isso numa data, num momento em que a gente vai se reunir, vai fazer, e esse dia vai ser daqui a 2 meses. E durante esse tempo eu não sei o que eu sou. Né? A gente vai se reunindo e daqui a 2 meses a gente esse momento vai acontecer. Né? Então eu fico pensando nessa questão do esporte como sendo um luxo, porque poucas pessoas estão interessadas em fazê-lo e quando querem fazer ou tentam fazer, agendam esse momento e adiam, né? O dia que eu vou fazer aquela caminhada, que eu vou botar em prática esse instante. E a nossa questão missional. Então a gente precisa trazer para dentro do nosso sangue essa vontade de querer fazer e fazer agora. Não dá para agendar isso. E eu quero mandar um abraço para o pessoal lá do BBL, que é uma galera que tem esse pensamento, pessoal missionário da nossa igreja, uma escola de futebol, e que a gente tem isso no sangue, tem essa vontade. Todos os sábados estamos lá junto com os meninos, e eu acho que é isso, essa é a oportunidade que a gente está fazendo agora, não dá para deixar para depois, não dá para fazer outra hora. Gente, então, a minha fala final, ela se dá de maneira muito simples, dizendo o seguinte: a gente, enquanto igreja, precisa deixar os espaços da logística, os templos, sendo muito objetivo e muito direto. A gente precisa desapaixonar dos templos e ocupar as ruas, porque é nas ruas que o Evangelho se dá. Eu sou o Jean, sou pastor de juventude da igreja, Primeira Igreja Batista do Grajaú. Foi um prazer estar com você, pastor Fernando, beleza? Foi um prazer estar com você, Marlon, seminarista. Foi um prazer estar com você, Alain, doutor Alain. Não é pouca coisa não. Está com a gente aqui nos bastidores a Vivian e o Richard. Marquinho. É isso aí. Esse é o cara. Gente, um abraço, obrigado. Olha só, rapidão aqui. Obrigado, Rodrigo Cirilo. Obrigado, Nilo. Obrigado, Amaral. Valeu, Fabrício. Valeu, Sol. E todas as outras pessoas que nos assistiram. Tem muita gente mesmo aqui que está visualizando. A semana que vem, hoje é segunda-feira, às 16 horas, a gente está junto de novo, beleza? Sempre com um tema, conversando sobre juventude e sociedade, uma forma de compartilhar o Evangelho com esse tema. Valeu, gente. Análise. Tchau, tchau.